Havendo um número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhoras e senhores. Ata 30ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário, 4ª sessão legislativa, 16ª legislatura, realizada no dia 10 de outubro de 2016, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, presidente, secretariado pelos vereadores Pedro Paulo e Paulo Rinck, primeiro e segundo secretários, respectivamente. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O segundo secretário procedeu à leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada. A seguir, leu o expediente, projetos de lei. Os vereadores Hélio Verbinski, 015-005-2016, que altera o artigo 1º da Lei 6.343, de 13 de outubro de 1982, que declara utilidade pública o Centro Espírita Capa dos Pobres. Jorge Bernardi, 05-115-2016, que altera o artigo 1º da Lei 80.059, de 27 de novembro de 1992, que declara utilidade pública o Instituto Wilson Prickler de Responsabilidade Social. Julieta Reis, 05-116-2016, que acresce o inciso ao artigo 5º da Lei 11.642, de 22 de dezembro de 2005, que institui o Programa de Adoção de Logradouros Públicos, revoga a Lei 7.628, 16 de abril de 1991, que dispõe sobre a permissão do uso para publicidade com encargos de conservação de logradouros públicos e da outras providências. Tito Zeglin, 090042, denomina de Padre André Krimschek, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominados. Requerimento: autorização para a utilização de cotas de denominação de bens públicos, vereador Cristiano Santos, 3803-2016, autorizando o vereador Paulo Salamone a utilizar a cota de denominação bem público do Edson Parolin, 03802-2016, autorizando o vereador Tito Zeglin a utilizar a cota de denominação de bem público. De comunicação à mesa, a ausência do país, vereador Felipe Braga Cortes, 041-007-2016, pelo período de 10 a 18 de outubro. Pedido de informação do oficial município, vereador Cristiano Santos, 062-310-2016, sobre a viabilidade do atendimento do sistema proposto no projeto de lei ordinária 05.415-2003, no M. Rocha, 062-311, sobre a relação de entidades beneficiadas, assim como projetos aprovados no meio a política de incentivo fiscal prevista na Lei Complementar 40 de 2001. Professor Galdino, 62-303, sobre a atual situação do profissão locutor do município de Curitiba. O senhor presidente informou que as profissões lidas terão encaminhamento regimental e as que dependem de deliberação plenária serão apreciadas na segunda parte da hora do dia. No horário do pequeno expediente, usou a palavra o vereador Chicarelli, comentou sobre as mudanças na legislação eleitoral. A hora do dia estavam presentes 28 vereadores, conforme o painel eletrônico. Entrou no primeiro turno de discussão ao projeto de lei 0920-2016, denomina de Benjamin Mocelinho, dos jogadores públicos da capital ainda não nominados. Parecer das comissões competentes, publicado de ordem da Câmara. O primeiro secretário leu a emenda modificativa 034-17-2016. Na discussão, a vereadora Julieta Reis discorreu sobre diversas atividades do senhor Benjamin, fundador do bairro Santa Felicidade, pioneiro da etnia italiana. Votação global e simbólica. O projeto, ressalvada a emenda, foi aprovado conforme para o eletrônico. Em votação da emenda 3417, foi aprovada conforme o painel eletrônico. Entrou no primeiro turno de discussão o projeto de lei 014-22-2016, que declara utilidade pública a Associação Beneficente Kalahari. Pareceres das comissões competentes, publicado diário da Câmara. Na discussão, o vereador Paulo Rinck apresentou trabalhos realizados na instituição e não visa fins lucrativos, estando apta à aprovação da Casa de Leis. Em votação global simbólica, foi aprovado conforme o painel eletrônico. Entrou o primeiro turno de discussão do projeto de lei legislativo 093-001, que aprova as contas do Poder Executivo do município de Curitiba, referente ao exercício 2002. Pareceres das comissões competentes, publicado diário da Câmara.
Para formular requerimento, o vereador Chicarelli solicitou adiamento da discussão do projeto por uma sessão, que em votação simbólica foi aprovado. Chegou o voto ao vereador professor José. Entrou em primeiro turno discussão do projeto de decreto legislativo 9302, que aprova as contas da Câmara Municipal referente ao exercício financeiro de 2004. Na discussão, usaram a palavra os vereadores Mauro Inácio, leu o parecer final do relatório da Comissão de Economia e Finanças. Paulo Salamone apontou algumas questões referentes à prestação de contas de 2004. A seguir, afirmou que todas as providências foram tomadas para que esse executivo prosseguisse com maior transparência. Foi apartado o vereador Zé Maria. Assumiu a presidência o vereador Cristiano Santos. Chicarelli falou sobre a conduta ilibada nesse parlamento, lembrando todos que a população curitibana anseia por justiça social e economia nas contas públicas. O professor José comentou a importância da matéria, afirmando que alguns tópicos não foram esclarecidos e não são seguros para aprovação das contas de 2004. Foi apertado o vereador Pedro Paulo Salamone, Serginho do Posto, leu o acordo 316 de 2010, aprovado em 2011, informando que em nenhum momento o Tribunal de Contas questionou elementos ou irregularidades percentual aplicado nos subsídios dos vereadores e deputados. Assumiu a presidência o vereador Ailton Araújo em votação nominal. Votaram 22 vereadores com a expressão sim, e 2 abstenções, 4 com a expressão não. Foi aprovado conforme painel eletrônico. Na segunda parte da ordem do dia, foram discutidas e votadas e aprovadas as seguintes proposições. Justificativo de falta de sessões por atividades inerentes ao mandato, vereador Julieta Reis, 0402-268, sessão dia 3 de outubro, Toninho da Farmácia, 402-267, segundo chamado de 5 de outubro, conforme acordo de lideranças, no horário do grande expediente e explicações pessoais, os vereadores declinaram o uso da palavra. Registraram a presença 34 vereadores. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para terça-feira, dia 11 de outubro, hora regimental, cor do dia publicado de Diário da Câmara, do que gostava para nós Irita A. da Silva, Laus e Jaqueline Machado Duran, redatoras, lavramos o presente ato e depois de lida, votada, será assinada pela Comissão Executiva. E daí? Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. Senhor secretário, fará a leitura do requerimento e expediente encaminhado pelos senhores vereadores. Cacá Pereira solicita informações sobre a finalidade das obras que estão sendo executadas no córrego do Cortume e no rio Vila Guaíra. Chicarelli dispõe sobre a obrigação de postos de gasolinas que possuem câmeras de vigilância a manterem até o prazo da aprovação das contas do candidato à carga eletiva as imagens de seu estabelecimento comercial e de outras providências. Chicarelli, informações sobre os cargos comissionados pertencentes à mesa executiva, data de nomeação 1/1/2015 e registro de entrada e saída dos mesmos sistema de acesso à Câmara Municipal. Chicarelli, informações sobre o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo em Curitiba. Dirceu Moreira solicita a retirada da proposição 2/9/2015. Dirceu Moreira solicita a retirada de proposições 1447/2013 e 14/3/2014. Hélio Verbisque justifica não comparecimento à sessão do dia 4 de outubro de 2016. Paulo Salamone denomina de Agenor Sequinel um dos bens públicos da cidade de Curitiba ainda não nominados. Denomina de Alexandrino Hanig um dos bens públicos da cidade de Curitiba ainda não nominados. Paulo Salamone denomina de Elisa Saif, um dos bens públicos da cidade de Curitiba. Paulo Salamone denomina de Luiz Carlos Souza de Oliveira, um dos bens públicos da cidade. Paulo Salamone denomina de Luiz Renato Abreu Mader, dos bens públicos da cidade de Curitiba, ainda não nominado. Paulo Salamone denomina de Maria de Lourdes Guérios, um dos logadores públicos da capital, ainda não nominado. Mesmo autor, denomina de Nelson De Luca, denomina de Paulo Schleder,
de Macedo, um dos logadores públicos da capital ainda não nominado. Rogério Campos solicita a retirada da proposição 87/2015. Rogério Campos solicita a retirada da proposição 814/2013, que denomina de Paulo Antônio Vrogel, um dos logadores públicos da capital, conforme especifica, e Rogério Campos solicita a retirada da proposição 1430/2014. As proposições ditas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Não há inscritos. Passamos à ordem do dia. Senhores vereadores, deverão registrar suas presenças. Acabou, mulher. Atenção para a correria. Enquanto os senhores vereadores registram a presença, queremos registrar o aniversário na data de ontem do vereador Johnny Stica. Ele não veio, fugiu para não dar o bolo. Vossa Excelência aperta o botão errado? Não, eu tenho que virar. Tenta resolver, já demora um pouquinho. Pede para reiniciar. Hã? Faz para reiniciar. Tá todo mundo. Quer reiniciar? Será que alguém já subiu? Não tem gente que foi tomar café. Não, chama de novo. O senhor quer considerar a presença dela? Registramos. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Ademir Manfron. Ausente em plenário. Vereador Felipe Braga Cortes. Ausente. Vereadora Noêmia Rocha. O sistema não registrou sua presença, mas está presente. Vereador Paulo Salamuni. Ausente de plenário. Vereador Pierre Petruziello. Também ausente de plenário. Vereador Rogério Campos. Rogério Campos, ausente de plenário. Vereador Sabino Pico. Ausente. Vereador Zé Maria. Ausente. Contabilizando a presença da senhora Noêmia Rocha, temos 31 presentes, senhor presidente. 31 dos senhores vereadores presentes acordam para a continuidade dos trabalhos. Senhor secretário fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de lei ordinário de iluminação do bem público não especificado, iniciativa Julieta Reis, denomina de Benjamin Mocelin, dos logadores públicos da capital ainda não nominado, publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno.
Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Hoje é a sessão relâmpago também. Votação encerrada. Vinte e sete senhores vereadores com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinário, declaração de utilidade pública, iniciativa Paulo Rinck, declara de utilidade pública a Associação Beneficente Kalahari, Associação Kalahari, publicada, apresentação, pareceres e mesa no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Votação encerrada. Vamos fazer a rechamada nova votação, sob pena de encerrar a sessão. Senhores vereadores, não brinquem. Estamos presentes, presidente. Pedimos que seja reaberto o painel de votação. Não está funcionando. Em votação. Não está funcionando ainda, irmão? Votação encerrada. 28 senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Senhor secretário, fará a leitura do próximo projeto da pauta. Projeto de decreto legislativo, prestação de contas favorável ao parecer prévio 93/2016, iniciativa Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Aprova as contas da Câmara Municipal de Curitiba referentes ao exercício 2004, publicada a apresentação no Diário da Câmara, votação global e nominal, rejeição, maioria qualificada, 2/3, segundo turno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Votando os senhores vereadores. Votação encerrada. Vinte e quatro sim, uma abstenção, 2 não, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo, prestação de contas favorável ao parecer prévio 93/2016, iniciativa Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Aprova as contas do Poder Executivo do município de Curitiba referentes ao exercício financeiro 2002. Publicada a apresentação no Diário da Câmara. Votação global e nominal. Rejeição, maioria qualificada, 2/3, primeiro turno. Em discussão. Encerrada a discussão. Para discutir. Então não percam tempo. Para discutir com a palavra a vereadora professora Josete. Senhor presidente e demais presentes, é no mínimo estranho, né? Porque ontem foi pedido o adiamento dessa votação, porque o relator não estava presente, então não podia ser votado. Aí me causa estranheza que as pessoas não vêm debater e discutir aqui. Então, vou fazer a minha parte.
Então, esse projeto diz respeito à prestação de contas do município de Curitiba, à responsabilidade de Cássio Taniguchi, referente ao exercício financeiro de 2002. Nós tivemos aqui o voto do relator, do vereador Sabino Piccolo, favorável à aprovação dessas contas. O que nós gostaríamos só de apontar, né, é que essa prestação de contas, ela foi recepcionada pela Câmara Municipal de Curitiba, obviamente encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e determinou a abertura, foi determinada a abertura do processo legislativo simples, de acordo com os artigos 181 a 83 do Regimento Interno, a resolução de 8 de 20 de dezembro de 2012 e alterada pela resolução de 1 de 10 de 2015. Então, nós temos aqui o ofício de encaminhamento, que é o ofício 7513, o processo 166437/2003 do Tribunal de Contas do Estado, e temos junto a esse encaminhamento a justificativa. Então, a adoção do processo simplificado traz a necessária organização do trâmite, visa no todo a cumprir as disposições regimentais e tem seu encerramento após a adoção do parecer conclusivo da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização. O parecer contém em seu corpo o texto da proposição de decreto legislativo, prestação de contas, a composição do decreto legislativo. Prestação de contas fica a cargo da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização, devendo a propositura acompanhar no mínimo os seguintes documentos: ofício do TSE, de encaminhamento a essa Casa de Leis, acórdão ou documento que traga a decisão do TSE, a instrução da Projúris e o parecer conclusivo adotado pela comissão. Então, isto atende aos parágrafos 4º e 5º do artigo 182 e 183, o projeto de decreto legislativo que seguirá o trâmite regimental até a sua apreciação no plenário desta Casa de Leis. Bem, nós temos aqui, então, o parecer, o ofício, né, encaminhado pelo Tribunal de Contas, que é de 2 de abril de 2013. Também temos o acórdão prévio, de número 519 de 2012. Então, a prestação de contas municipais, exercício de 2002, percentual deficitário de pequena monta, índice de educação atingido durante a gestão, pela regularidade com ressalva das contas. Esse foi o voto vencedor. O que me chamou a atenção é que foi, a partir da análise técnica, obviamente, né, do Tribunal de Contas, apontada a questão do não cumprimento dos 25%, que é uma questão constitucional de aplicação dos recursos da educação. Então, nós temos aqui, eu vou ler o parágrafo que trata disso, né? Que tem o seguinte teor: como resultado dessa primeira análise técnica, dessa primeira análise, detectou a unidade técnica algumas ocorrências que poderiam gerar restrições e ressalvas
razão pela qual foi oportunizado contraditório ao interessado, que em tempo hábil apresentou suas justificativas. Então, o primeiro item diz respeito à abertura de créditos adicionais acima da autorização da LOA, que, obviamente, diz respeito ao cumprimento da legislação, tanto da Constituição Federal como da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o segundo item, que é o item B, a movimentação de recursos em instituição financeira privada, que também é apontada aqui a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a jurisprudência do Tribunal de Contas. E, finalmente, concluiu pela irregularidade das contas, uma vez que o município obteve o índice geral de educação de 24,99, apurando uma diferença menor no valor de R$ 99.993,85, não dando atendimento ao contido na legislação pátria. Por seu turno, o Ministério Público, junto a esse tribunal, adotando a conclusão técnica, emitiu um parecer 15.114/12, concluindo pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas. Durante o julgamento, o relator originário, o auditor Cláudio Augusto Canha, apresentou proposta de voto pela irregularidade das contas, nos termos do artigo 16, inciso 3, a linha B da Lei Orgânica desse Tribunal, uma vez que concluiu pela falta de aplicação do índice mínimo de 25% em educação pela municipalidade. Contrariando o disposto no artigo 212 da Carta Federal, ainda ressalvou a abertura de créditos adicionais acima da autorização da LOA, a movimentação de recursos em instituição financeira privada e o recebimento a maior dos subsídios recebidos durante o exercício. Então, o voto. Da análise do processo, acompanha a instrução da Diretoria de Contas e a manifestação do Ministério Público junto a esse tribunal quanto às conclusões exaradas acerca dos itens regularizados e convertidos em ressalvas. Não obstante a não aceitação desses argumentos por parte da unidade técnica e órgão ministerial, outra consideração merece ser feita no que diz respeito ao não atendimento aos percentuais mínimos exigidos atingidos em educação. Ou seja, há que ser observado se durante a gestão avaliada esse percentual não é eventualmente compensado nos exercícios seguintes. Tal entendimento vem sendo adotado por esta Corte conforme depreende dos acórdãos 1191 de 2007, 2295/10 e 764/6 do Tribunal Pleno. Pois bem, ao verificarmos a situação da municipalidade, observa-se que nos exercícios 2003 e 2004 atingiu-se, respectivamente, o índice de 25,09 e 25,24. Assim, utilizando como critério não o valor subjetivamente considerado em relação ao descumprimento, mas avaliando a gestão como um todo, observando a evolução dos índices nos anos posteriores, razoável a conversão da irregularidade em ressalva. Do exposto, com fundamento nos artigos 71. Não vou ler todos os artigos e incisos, enfim, artigo 75, artigo 1º da Lei Complementar Estadual, considerando os demonstrativos e análises constantes dos autos, voto no sentido de que o Tribunal emita parecer pela regularidade com ressalva das contas relativas ao exercício de 2002. Então, esse parecer pela regularidade foi aprovado e votaram nesses termos os conselheiros Nestor Batista, Hermas Eurides Brandão e José Durval Matos do Amaral. O auditor Cláudio Augusto Canha apresentou proposta de voto vencida, conforme a declaração de voto.
Então, o que nós observamos? No próprio voto desses conselheiros, houve a observação em relação ao não atingimento dos 25% de aplicação dos recursos em educação. E o que eles colocaram é que essa diferença de 0,01% teria sido compensada nos dois exercícios financeiros posteriores. É óbvio que existe um acordo, portanto, isso é legal, mas eu acho importante que nós façamos esse registro, porque há um vácuo na própria legislação. Ao mesmo tempo que a legislação determina o cumprimento dos 25%, ela não coloca uma sanção em relação a esse descumprimento legal. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes os prefeitos, mesmo em exercícios posteriores, não atingem o 25%, mas isso acaba não levando a nenhuma punição, nenhum critério, né, na verdade, punição mesmo para esse executivo, né, para esse representante do executivo. Então, óbvio, isso não cabe a nós, isso tem que ser debatido em nível federal, tem que ser uma legislação federal que possa garantir um artigo, inciso, enfim, o que for cabível na legislação, para que esse gestor venha a ser punido quando não cumprir, né, esse ditame legal. E outro aspecto que é importante nós destacarmos é que esse mínimo legal, ele diz respeito ao que a gente chama de manutenção e desenvolvimento de ensino. E nós temos, inclusive, na LDB, 2 artigos. Um que determina o que é essa manutenção e desenvolvimento de ensino e outro que diz o que não é, né? Então, por exemplo, os gastos com a merenda escolar, eles não podem estar dentro desses 25%. Os gastos com segurança e vigilância não podem estar dentro desse 25%. Mas nós temos uma fragilidade no acompanhamento da execução orçamentária, que eu já coloquei aqui ontem na nossa discussão e faço questão de reforçar. Porque a nossa atribuição fundamental enquanto vereadores é fiscalizar o executivo. E se nós não temos uma equipe, não temos a estrutura para isso, essa fiscalização ela se dá de forma muito superficial. Então, nós teríamos que ter uma equipe na Comissão de Economia, e não é uma equipe pequena, porque nós estamos falando de um orçamento de mais de 8 bilhões, que pudesse acompanhar diariamente a execução orçamentária e verificar, sim, nos contratos, né, nos empenhos, se realmente aquilo que está sendo computado dentro dos 25% é a manutenção e desenvolvimento de ensino ou não. E a gente sabe que esse é um subterfúgio utilizado por muitas prefeituras. Mas é óbvio que numa prefeitura pequena, com orçamento bem inferior ao nosso, é muito mais fácil de acompanhar. Agora, num orçamento enorme... Mais 10 minutos, senhor presidente. Isso teria que ser acompanhado diariamente com técnicos qualificados, né? Contadores, economistas, enfim. Então, aqui eu já faço um convite à reflexão. A gente sabe que pelos corredores aí já tem, né, as conversas acerca da sucessão da mesa executiva. Esse, acredito que é uma plataforma e um compromisso importante para aqueles que se dispuserem a fazer parte da mesa executiva.
É um desafio para nós. Eu estou aqui no meu 3º mandato e essa é uma discussão que pelo menos há 12 anos nós fazemos nessa casa. Certamente outros vereadores faziam anteriormente também. Então, nós temos que tratar isso com a devida seriedade que o tema exige. Então, por isso eu faço questão de trazer aquilo que o Tribunal de Contas apontou e, ao mesmo tempo, dizer, né, que nós não temos as condições de realmente verificar se, mesmo tendo sido compensado nos anos subsequentes, né, que seria 2003 e 2004, nós não temos elementos para saber se realmente foi computado aquilo que é manutenção e desenvolvimento de ensino. E que nós teríamos que ter as condições técnicas para poder fazer essa fiscalização de forma mais apurada. Também, assim, nos causa assim, uma estranheza, porque nesse voto que eu acabei de ler, né, eles fazem uma justificativa para aprovação com ressalva só em relação aos gastos com educação, mas eles não tratam aqui dos créditos adicionais, né? Então, se ultrapassou o limite que estava pautado na própria LOA, e foram abertos mais créditos adicionais do que havia sido previsto. E, em relação a isso, o voto desses relatores não leva isso em conta, né? Não ficou claro nesse voto aqui também. Então, eu acredito que esses são aspectos importantes e que a gente deve levar em conta no momento do voto, né? Eu acho que nós não podemos deixar isso passar de forma subsumida, enfim. E acredito que nós temos que ter clareza disso. Mas temos aqui a instrução da Procuradoria Jurídica, da Projuris, né, que apontou, fez um resumo, né, dessas irregularidades. Então, a inconsistência na inscrição de bens patrimoniais, permanentes imóveis, aspectos da Lei Complementar 101, irregularidades materiais às contas do município de Curitiba, que aí se reporta a essa questão da legalidade das alterações orçamentárias, dos créditos adicionais, né? A movimentação de recursos de instituição financeira, enfim, aqueles elementos que a gente já havia colocado anteriormente. Então, foram mantidas estas ressalvas, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, né, foi emitido um novo contraditório através da instrução 348 de 2009, e que foi acompanhada pelo parecer 2952 de 2009, e se entendeu que não houve apresentação de justificativas ou medidas com o teor de alterar na íntegra a conclusão da primeira análise de irregularidade das contas. Cita-se tudo isso de novo, vai a toda a questão legal, cita os argumentos, né? Mas, efetivamente, né, também o parecer da Projuris, é óbvio, como eles têm um caráter, esses pareceres têm um caráter meramente opinativo, né, ele coloca que
a tramitação e, obviamente, a posição em relação à aprovação ou reprovação das contas, ela é de responsabilidade da Comissão de Economia, portanto, dos vereadores dessa casa também. Então, nós temos aí uma dúvida mesmo, né? E, neste caso, né, eu estarei me abstendo nessa votação, né? Eu acho que são aspectos que não nos convencem, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem mais elementos para poder se contrapor de uma forma mais incisiva. Justamente, né, repetindo, por não termos um quadro técnico, um número de pessoas suficiente para que a gente possa fazer um acompanhamento da execução orçamentária e ter todo o detalhamento daquilo que foi apontado pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas faz um parecer com ressalvas, né? E eu vou, na verdade, fazer um voto de abstenção em relação a este parecer. Então, seria isso. Por isso, fiz questão de discutir. Infelizmente, o relator não se encontra. Acho que era interessante até para que ele trouxesse aqui um detalhamento maior do que o levou a fazer, né, essa aprovação, né, das contas, mesmo com as ressalvas apontadas. Então, seria isso. E, mais uma vez, faço essa sugestão aí para aqueles e aquelas que já estão debatendo a questão da composição da nova mesa executiva. Acho que esse é um dado bem importante para que a gente possa estar elegendo a nova mesa. Qual é o compromisso para que nós tenhamos, não só na Comissão de Economia, porque a gente sabe dessa necessidade também em outras comissões, né? No urbanismo, acho que era importante ter um arquiteto, um engenheiro, né? Ou uma equipe deles. Na legislação, ter mais advogados, para que a gente pudesse ter um trabalho mais aprofundado nas comissões e tivéssemos mais tranquilidade ao votar os projetos que chegam ao plenário. Então, agradeço a atenção. Obrigada. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Põe aqui junto, que daí eu... Orientação, eu voto favorável. Oposição vota não. Oposição ao Greca. Encerrada a votação. Tem a segunda parte? 26 sim, um não, melhor, uma abstenção. Senhor presidente, eu quero registrar não. o meu voto favorável. É que não apareceu aí. E também não, o da professora Josete não sei o que é, porque está cinza. Então, 27 votos com o voto do vereador Salamundi favoráveis. Está aprovado. Esgotado a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. Eu votei lá e não apareceu. Não apareceu? Eu votei lá e registro então o voto dele. Registramos também o voto do vereador Rogério Campos. Eu votei lá e não... O painel não funcionou. O senhor secretário fará a leitura do primeiro requerimento. Alô? O segundo é o voto de... É o segundo voto
De repúdio. Não. Giovanni Fernandes. Sugestão ao Executivo que seja realizada a revitalização asfáltica em toda a extensão da rua Ernesto Luiz Pelanda, no bairro Ganchinho. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Próximo projeto. Iniciativa requerimento. Carla Pimentel, Julieta Reis, Noêmia Rocha, Dona Lourdes, professora Josete. Repudia a agressão à mulher na Câmara Municipal de Curitiba. Senhor presidente, para requerimento, vereadora Julieta solicito a retirada desse projeto dos anais da Câmara. Requerimento. Em votação, pedido da vereadora. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Retirado. Beto Moraes justifica não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 10 de outubro de 2016. Devido ao atendimento no gabinete, entrei no plenário 5 minutos após a realização da primeira chamada da sessão desta data. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Rogério Campos justifica o não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 10 de outubro de 2016. Justifica seu atraso na primeira chamada por estar em atendimento ao munícipe que necessitava de seus préstimos e por estar à disposição da comunidade. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Tiago Gever justifica no comparecimento à sessão do dia 4 de outubro por estar em atendimento com líderes da comunidade em seu gabinete. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Voto contrário. Voto contrário, professora José. Dirceu Moreira, retirada das proposições 5.416/2013, 5.187/2013, com parecer favorável. Vereadores que forem em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa John Estica. Justifica o não comparecimento à sessão do dia 4 de outubro por atividades inerentes ao mandato. A ausência deu-se em virtude de reunião com a diretoria do Sindiarc Paraná. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Noêmia Rocha solicita votos de congratulações e louvor ao 23º Congresso da União da Mocidade das Assembleias de Deus de Curitiba, sede. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Esgotado a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Primeiro inscrito no grande expediente, vereador Chicarelli. Quero discutir dois assuntos hoje aqui na casa. O primeiro foi um assunto que eu iniciei ontem, ou ontem a discussão, onde eu elogiei a reformulação dos modos operantes da eleição, uma eleição mais curta. Tivemos aí sensivelmente uma redução, eu havia comentado, do valor declarado, o valor oficial, o valor contabilizado. E, por outro lado, eu presenciei e vi na sociedade algumas práticas ainda inconcebíveis, né, de assédio ao eleitor, de compra de votos. E hoje, em face disso, a questão que eu achei muito ruim que permaneceu, e o eleitor também estava com uma sede danada de receber os vale gasolinas, né, com os famosos perfureis. Então, hoje eu protocolei um projeto, entendo da dificuldade dele tramitar, até porque a gente já está no final da legislatura,
mas vou encaminhar ele também para o Ministério Público Eleitoral. Eu acho que a minha parte como cidadão, né, vou encaminhar pelo Ministério Público Federal também uma cópia. Entendo que, e vou explicar no meu ofício, que é uma questão de chamar a atenção. E nesse projeto que ora coloco aqui, eu peço para o Poder Municipal, através de uma emenda, que os postos de gasolina, é lógico que esse projeto pode ser alterado, melhorado, teria que ter vontade de fazer. Mas a gente tem a dificuldade de se fazer uma coisa que melhore o sistema e depõe às vezes contra alguns candidatos, eleitos ou não eleitos. Entendo bem, foram candidatos eleitos ou não eleitos que utilizaram dessa prática, ou pelo menos que a reportagem da RPC, uma bem rápida, no dia 5, citava alguns nomes eleitos e não eleitos, que são alvo de investigação do Ministério Público Eleitoral. Mas a prática, é dos famosos vale gasolinas, vales combustíveis. E essa discussão tem que ser trazida na casa, porque na próxima eleição para deputado estadual, eu aprendi muito nessa casa, não sabia nada de eleição, consegui a minha eleição, graças a Deus, com meus amigos, pacientes, e uma pequena parte da igreja. Hoje eu conheço bastante e farei com certeza na próxima eleição para deputado estadual, que as coisas são piores ainda, eu tenho certeza, para uma campanha curta vai ser pior ainda, se bem que o sistema vai ser repensado. E, como eu estava dizendo, eu coloco na emenda que os postos de gasolinas deverão manter uma filmagem, Entendo que nessa casa tem um lobista muito grande aqui de posto de gasolina. Graças a Deus, foi uma das coisas boas que eu fiz nessa casa, e tenho certeza, é afastar muito lobista daqui. E poderia afastar muito mais. Poderia afastar muito lobistas. Então, com esse meu jeito, olhar na cara do camarada e anunciar a sua presença aqui de um lobista do mal. São lobistas que acabam o sistema, pioram a cidade, querem lucro de licitações, querem achacar projetos nessa casa. Então, são várias coisas que eu aprendi, que infelizmente não vou poder pôr em prática na minha pós-graduação. Mas, nesse projeto, através da emenda, eu peço para que os postos de gasolina mantenham a filmagem ou a sua filmagem de quem abasteceu no período eleitoral. É mais um cutucão. Mais um cutucão que eu dou para a gente melhorar. Vem aí, Pierre Paulo, a campanha de deputado, Nessa campanha de deputado, quando as pessoas chegarem para mim contando que aquele posto ou outro faz aquilo, eu já prometi para mim mesmo e para minha filha, eu vou pegar essa pessoa e vou levar pessoalmente, seja deputado A, B, C, vou levar no Ministério Público Eleitoral. Se houver essa prática em Curitiba e eu souber, e a pessoa tiver coragem, o que eu sinto no cidadão, infelizmente no eleitor, é uma covardia de denunciar. Desculpe, meus queridos amigos eleitores, principalmente as pessoas mais pobres e humildes que são achacadas com esse procedimento. Eles comentam, sabe lá, a pessoa tal, está dando gasolina, vale gasolina. E é uma das brigas que eu vou comprar. Assim como eu comprei muitas brigas nessa casa, fora dessa casa eu posso comprar algumas brigas também. Então, eu fiz esse projeto, entendo bem, que não progredirá. Mas quero pedir à imprensa, eles vão fazer uma reportagem, e agradeço pessoalmente, porque é uma luta, não só minha, da imprensa, de toda a comunidade,
de todo o sistema eleitoral, melhorar algumas coisas. E nessa campanha, um dos grandes trunfos, né, ou sentimento de mudança. Eu vi até chegavam várias postagens minhas no meu WhatsApp, Facebook, aonde os eleitores choravam, né? Lógico que eram postagens engraçadas, choravam porque nessa eleição não estava tendo gasolina, vale remédio, né? E as coisas nas últimas semanas ou nos últimos dias mudaram bastante. Os eleitores acabaram conseguindo muito dessas coisas que desejavam. Então, gente, é isso. Eu acho que, como legislador e homem público, né, eu tenho que lutar para melhorar muitas coisas para a sociedade. Fica a consciência de cada um. Eu realmente não fiz essa prática. Coloquei em torno de uns 100, 200 perfurantes na cidade, graças a Deus. Mas quero agradecer os membros da minha igreja que me ajudaram, colegas e amigos. E a segunda coisa que eu tenho que comentar com vocês é uma coisa que me engrandeceu bastante ontem. Eu estava lendo na Gazeta do Povo uma reportagem. É lógico que o vice-prefeito está aí, candidato a vice-prefeito. Eu acredito que o Gustavo Fruit teve pelo menos uns 12 erros fundamentais que não levaram à sua eleição. E eu, como parlamentar, cabe discutir algumas coisas. Entendo que a eleição já passou, mas nós temos que trazer avanço para a cidade e para o próximo legislador, né? E eu fiquei muito feliz, não feliz pela queda do Gustavo, que eu particularmente não tenho nada contra ele, né? E sei alguns pontos positivos da sua gestão, mas fiquei feliz porque a reportagem trazia lá aonde o Gustavo Fruit perdeu bastante seus votos, né? E quem acompanhou a eleição passada e acompanhou agora os resultados, vê que nesse eixo norte e sul, principalmente em bairros onde que envolve Santa Cândida, Abranches, Boa Vista, né, e outras regiões onde o ex-prefeito teve uma atuação ou uma votação muito expressiva, e nessa eleição não teve. Então, lógico, um eleitor mais exigente, mas a reportagem falava e dizia de uma coisa que eu bati muito nessa região, né? Alertei a administração, fui várias vezes na regional, quebrei pelo menos uns 2 carros na região ali, né? Varas de direção, pneus, buracos, né? Com buracos e crateras enormes. Então, e falava aqui em minhas aparições aqui, que o eleitor que mora naquela região, ele quer uma atenção de serviço público, ele quer uma rua bem arrumada, quer uma iluminação bem feita. Ora, ele paga imposto. Se ele entende que o principal para ele é segurança, né, e essa segurança é tão difícil de se conseguir pela desunião com o Estado, né, o afastamento da Prefeitura do Estado e da falta de investimento em segurança também pelo próprio Estado, ele quer pelo menos uma condição agradável de ser bem atendido em serviços públicos. Era isso que eu, né, de uma maneira singela, reclamei várias vezes, até uma época, até esse dia, né, reclamei das pinturas de rua, da sinalização pare, né, porque isso evita acidente. Até foi tirado um sarro pelo líder do prefeito aqui, que eu fico me preocupando com coisinhas. Não são coisinhas, senhor líder do prefeito. São coisas que interessam. Eu realmente via nas gestões anteriores, que Vossa Senhoria e outras pessoas criticavam, onde se inaugurava uma obra num local rico, de ricos, ou um local de pessoas menos favorecidas em bairros, em conjuntos de Coab. Lá se fazia as pinturas na rua do rico,
né? E do menos favorecido, nas Coabs também tinha sinalização pare, cuidado, tartarugas. E essas coisas, né, que o líder do prefeito outro dia me tirou outro sarrinho de mim aqui, falou que eu ficava me incomodando com coisas pequenas, hoje já não existe mais, nem no lugar do rico e muito menos no lugar do pobre. Então é isso, né? Se dentre 12 coisas eu fosse enumerar o que um prefeito pode perder votos, aí não falo só do Gustavo Frutti. E outra coisa é relegar esse parlamento. Aqui tivemos bons vereadores, né? Ainda sempre conversei com o vereador Salamone, né? Quem quiçá tivesse na prefeitura, né? Agora passou a eleição, um vereador contra Vossa Senhoria ou outros dessa casa que conhecesse a cidade como Vossa Senhoria conhece, ou sabe dos problemas, né? Então, não há problema nenhum de falar que também a gestão, e tomara que não seja na próxima gestão, ela ouviu muito pouco essa Câmara, né? Isso eu falo, também aí apontaria outros erros. Mas isso eu não falo só da gestão Gustavo Frutti. Conversando com o prefeito anterior, que perdeu a eleição, ele me falou que teve 40 erros. Era o antigo prefeito Luciano Dutti. Então é isso, mas eu fico feliz, por outro lado, de eu ter feito um mandato aqui, batido muito em questões pequenas, como o próprio líder do prefeito falou, que no final a Gazeta do Povo e o eleitor mais esclarecido e mais rico da cidade mostrou que esta questão foi um quesito onde o prefeito perdeu muito voto também. Essa questão do cuidado e o desleixo, né, nos serviços públicos de atendimento a essa classe que foi alvo de reportagem da Gazeta do Povo. Então é isso, senhores, agradeço. E vamos continuar, gente. Obrigado. Próximo orador inscrito, vereadora professora Josete. Senhor presidente e demais presentes, eu acredito que é importante que a gente, enquanto representante da população, enquanto parlamentares, independente de nós sermos pessoas que se reelegeram, outras não, mas essa casa tem que fazer uma reflexão a partir de alguns sinais que foram dados nessa eleição. Existem alguns dados assim muito preocupantes. E são preocupantes porque nós vemos um descontentamento da população em relação à política, que, obviamente, tem motivos efetivos, reais, concretos, né? Mas, ao mesmo tempo, houve um processo de criminalização da política. Para além da criminalização do PT, do Partido dos Trabalhadores, esse processo levou a um desgaste geral de todos os partidos e de todos os parlamentares ou membros do Executivo. Então, eu acredito que nós temos que refletir acerca disso. Porque quando nós pautamos nessa casa já há algum tempo a questão da reforma política, era uma avaliação que coletivamente nós fazíamos no Partido dos Trabalhadores, porque entendíamos que nós estávamos cada vez mais alimentando um sistema que leva à corrupção, né? E por isso nós tínhamos que buscar mecanismos para fazer uma reforma política, mas uma reforma política séria, fundamentada, debatida com a população. Porque, diferente do que alguns pensam,
mesmo o cidadão mais humilde, que não tem instrução, ele tem a condição de avaliar, sim, se ele for informado, né, se ele tiver as condições de dialogar sobre o tema. E eu acho que nisso todos nós pecamos, né, todos nós, todos os nossos partidos, porque acabou não se priorizando esse diálogo. E esta mini reforma eleitoral que aconteceu de última hora, ela acabou, na verdade, ao invés de melhorar, trazendo mais dificuldades para aquele que se propõe a ocupar um espaço no Legislativo. Então, quando se reduz o tempo de campanha e o tempo de propaganda em rádio e TV, você está diminuindo o debate com a população. Nós fazíamos campanhas em 3 meses. E isso nos garantia debater, conversar com um número muito maior de pessoas. Hoje a campanha é de 45 dias. Você piscou, a campanha acabou. Então, a gente não privilegiou aquele que busca ocupar esse espaço de forma legítima e que nunca teve, digamos, a estrutura, as condições, ou mesmo a experiência de ter participado de outro pleito eleitoral. Cada um e cada uma que está aqui dentro saiu na frente do cidadão comum que nunca tinha tido oportunidade de ser candidato. Porque não tinha tempo para isso e não tinha visual de campanha, né? Claro que eu acho que se cometiam alguns exageros, e para isso você tem que fiscalizar. Eu acho que essa é a função do Tribunal Regional Eleitoral. Mas você tinha visibilidade de campanha. Hoje, um cidadão que é desconhecido vai continuar desconhecido, gente. Com 10 segundos na TV, quer dizer, mal diz o nome e o número. E a gente que faz um esforço fala uma frase lá com alguma proposta. Mas quantas pessoas efetivamente param ali na frente e conseguem se concentrar, né, num programa que é rápido e que passa uma série de candidatos? Quer dizer, aquele momento é suficiente para alguém refletir se deve ou não deve votar naquela pessoa? Então, nós tínhamos, eu pelo menos, sempre fiz muita campanha de rua, né, corpo a corpo mesmo, conversando com os cidadãos, indo para os bairros. Sempre fiz campanha desse jeito. E esse tempo foi limitado, muito limitado. Então, eu não acredito que essa mini reforma eleitoral ela foi positiva. Ao contrário, eu acho que ela levou uma criminalização ainda maior da política, porque o que está sendo dizendo? Política não se discute. É tudo a mesma coisa. Então, por que ter o tempo no rádio, na TV, e por que ter mais tempo de campanha? Então, eu vejo que houve um grande retrocesso. E naquilo que se devia mexer mesmo, não se mexeu. Que é a questão das coligações, que é a questão da fidelidade partidária. Aí abriram uma janela que a pessoa podia mudar de ideia até, acho que final de março, começo de abril, não estou bem lembrada. Né? Abril. Pior ainda. Por quê? Onde está o caráter que faz a pessoa se filiar a um partido a partir de uma proposta, de um programa? Não, fortaleceu ainda mais aqueles partidos que se comportam como meras legendas, que conforme, né, digamos, a banda toca, eu vou para um lado ou para o outro. Quer dizer, não tem proposta, no caso, né, da prefeitura, proposta para a cidade. Qual é a cidade que eu quero? O que eu penso da política pública na saúde, na educação? O que eu penso do transporte coletivo? Né? Como aqui em Curitiba, o que nós pensamos do ICI? Que agora mudou o nome para ficar mais bonito, né? A sigla manteve a mesma, que é o ICI. Mas agora é Instituto
Cidades Inteligentes. Instituto Cidades Inteligentes. Então, eu acredito que nós temos que avançar muito. E avançar no sentido da gente ter financiamento público de campanha. Porque por mais que tenha sido proibido o financiamento de empresas, mas o dono da empresa pode doar. Eu acredito que isso favoreceu ainda mais o Caixa 2. Porque na lógica da criminalização da política, o cara que é dono de empresa não quer pôr o nome dele. Então é óbvio que vai ter Caixa 2, mais do que já teve. Por isso que nós temos que continuar insistindo nessa tecla de uma reforma política ampla, debatida com a sociedade, e eu acredito, inclusive, numa constituinte exclusiva, onde nós vamos eleger um quadro de pessoas que terão o único objetivo de fazer a reforma política. Acabou o processo de reforma política, esse cidadão ele não tem um mandato para ser parlamentar. Porque aí, não quer dizer que vai acabar com a corrupção, que vai ficar tudo ideal e maravilhoso, porque, né, nós temos que mudar uma cultura também. Né? A cultura da corrupção não está nos políticos, ela está incrustada na sociedade, na escola, na associação de moradores, no cidadão que quer gasolina para pôr o perfurete no carro, no cidadão que paga a multa pro guarda, paga dinheiro para o guarda não dar multa. Então, nós temos uma construção onde a sociedade é permeada pela corrupção em todos os espaços. Os políticos são reflexo dessa sociedade. E é isso que nós temos que dialogar com a população. O político não é um ET, não caiu do planeta Marte e veio aqui e, né, se transformou num parlamentar ou num membro do executivo. Ele veio da população. Quantos nós aqui não viemos da base do sindicato, não viemos do movimento popular? Isso é a democracia, gente. Porque se não fosse isso, nós só teríamos representantes dos setores econômicos da cidade. Com todos os limites, a democracia ainda garante isso. Agora, eu acho que na lógica que está, com diminuição do tempo de campanha, com diminuição do programa de rádio e televisão, nós estamos favorecendo aqueles que vêm de famílias históricas da política e aqueles que são sustentados pelo poder econômico. Porque o cidadão comum, em 45 dias, sem espaço em rádio e televisão, ele não vai conseguir ser conhecido e disputar essa vaga aqui. E aí eu vou só pegar um dado que é muito preocupante. O candidato que teve o maior número de votos foi o Greca. Ele obteve 356.539. Agora vamos pegar um dado importante. Nós tivemos 16,44% de ausentes, ou seja, 211.945 pessoas que não foram votar. Depois nós tivemos ainda 9% de votos nulos, mais 96.901 pessoas que anularam seu voto, mais 4,78% de votos em branco, 51.495 pessoas que votaram em branco. Se nós somarmos isso, abstenções branco e nulo, nós temos 356.539. Nós temos 360.341. 360.341. O Greca fez 356.539. Isso quer dizer que o candidato que foi mais votado teve votação inferior a branco, nulo e abstenção, gente. Esse é um recado da sociedade. E nós temos que parar para refletir isso. Uma parte, vereadora. Na sequência, vereador. Então, é fundamental que nós, vereadores, que deputados estaduais, que deputados federais, que candidatos, né, ao executivo, reflitam sobre isso. Nós temos que fazer essa reflexão para mudar. E para mudar, nós temos que ter reforma política. Porque do jeito que está, nós vamos continuar com as mesmas práticas, porque aquele que é financiado pela empresa vai se corromper lá na frente,
para devolver o favor no momento da campanha eleitoral. Não quer dizer que com isso acabe com a corrupção, mas nós vamos diminuir bastante. E temos que criar uma cultura de debate e de diálogo com a população. Nós temos, sim, que falar de política. Falar de política não é feio. Fazer política não é crime. Nós temos que conversar isso com a população, porque a mídia desconstruiu isso. Jogou todo mundo na vala comum. Então, hoje, ser político é ser ladrão, é ser bandido. Mesmo que você faça mandatos aqui, que não haja nenhum questionamento em tua prestação de contas, que você seja transparente, que você dialogue com os cidadãos, você é considerado bandido. E isso independente do partido que você está. Já não venham dizer que é porque é do PT. Não é. Eu estive na rua e a gente ouvia e dialogava com as pessoas. E, infelizmente, não vai dar tempo da parte, porque eu quero finalizar. Professora. Nós temos aqui 2 candidatos no segundo turno. E eu fui ler, confesso que depois da eleição, porque como eu tinha o meu candidato, né, com toda a minha clareza e com aquilo que eu entendo que é um projeto para a cidade, né, confesso que não me ative, assim, não tinha lido com mais calma os planos de governo. E agora eu fui ler o do Greca e o do Leprevô. E ontem nós tivemos uma reunião do Diretório Municipal do PT e eu fiz a defesa lá. A nossa orientação vai ser voto nulo no segundo turno. Quem leu o do Greca, parece que foi um grupo de... Do Greca não, do Ney Leprevô, parece que foi um grupo de empresários que escreveu o programa. Não entende nada de política pública. Não fala em SUAS, não fala em SUS, não fala em política pública de uma forma de entendimento daquele que é gestor público. Nós temos aqui um projeto, me parece, eu não sei quem que elaborou, mas que foi feito por empresários, né? Do Ney, está acabando meu tempo. E do Greca... Do Greca não é muito diferente, acho que ele, assim, ele não é bem organizado, bem estruturado, mas as propostas são as mesmas. Não toca em transporte coletivo, não toca em ICI, não fala da questão da moradia na cidade. E daí, assim, o estilo Greca tem uns poemas aqui no meio, tem umas frases bonitas, né? Daí dá para ver que o Greca realmente participou aqui da construção. Isso eu achei legal. Então, por conta disso... Acabou, 30 segundos? Já dei os 30 segundos. 10 segundinhos, só por conta disso, a decisão da Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores foi defender o voto nulo, qualificado, debatendo a cidade que queremos. Obrigada. Passamos ao horário destinado às lideranças. Há acordo? Há acordo. Senhores vereadores, por gentileza, registrem suas presenças. Chamada, senhores. Chamada. Veri. Pronto? Não. Sai desse aqui? Ah, mas... O senhor me respondi? Vice que está vice-presidente. O que houve com o painel? Já veio pronto. Espera aí. O painel já abriu pronto. O painel já veio pronto. Agora deu. Agora sim. Sem gelo. Cacá. Vamos subir? Subimos, né? Vereador Zé Maria. Professora Josete.
Professora Josete, por favor. Senhor secretário fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Ademir Manfron, ausente em plenário. Vereador Felipe Braga Cortes, ausente. Vereador Hélio Verbinski, ausente de plenário. Vereador Pierre Petruziello, ausente de plenário. Vereador Sabino Piccolo, ausente de plenário. Vereador Tiago Gever, também ausente. Considerada a presença de 32 vereadores, senhor presidente. Ninguém mais? 32. O Hélio está com a jaqueta ali, ó, só aqui. O Hélio está com a jaqueta ali, só aqui. 32 dos senhores vereadores presentes. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para a próxima segunda-feira, a hora regimental, com a ordem do dia publicado no Diário da Câmara. Está encerrada a presente sessão.